temos lá no artigo 10 a proibição da decisão surpresa. Basicamente, ela está dizendo o seguinte, olha só, vamos supor que o juiz ele vá fundamentar a sua decisão com base em um argumento, com base em uma tese. Então você vai ter aqui a atuação do juiz e ele vai dizer, olha, eu vou aplicar para julgar procedente ou improcedente aquela demanda a tese X. Qual é a peculiaridade aqui que a gente deve entender? O juiz recebe a demanda e ele deverá aplicar a tese X para julgar procedente ou improcedente. Pois é, o que o artigo 10 está proibindo é que esse juiz aplique e utilize esse fundamento sem ter sido oportunizado as partes manifestar-se expressamente sobre o fundamento. Então veja, o juiz, quando ele vai utilizar um fundamento na sua sentença, ele deve oportunizar que autor e réu manifestem-se sobre esses fundamentos. O que vocês acham sobre isso? Normalmente, vamos tentar construir aqui a ideia. Normalmente um processo, ele vai se desenvolvendo, você vai ter a citação do autor, a citação do réu, a manifestação do autor na petição inicial, depois a citação, a audiência, a contestação, aí tem toda a produção de provas e tal. Normalmente, quando chega para o juiz sentenciar, todos os fundamentos possíveis já foram debatidos no processo. Normalmente acontece isso. Por quê? Porque o processo tem a petição inicial, tem contestação, tem produção de provas, está rolando. E aí autor e réu estão discutindo, levantando teses, falando da incidência de leis, essa é a ideia. Aí chega para o juiz sentenciar, aquelas teses já foram debatidas. Mas o que o Código está nos dizendo aqui no artigo 10? Ele está dizendo o seguinte, se o juiz vai utilizar um fundamento, por exemplo, fundamento X, que ele não oportunizou, que ninguém falou nos autos, ele não pode sentenciar com base naquele fundamento X. Mesmo que seja uma matéria passível de ser conhecida de ofício. O que é uma matéria passível de ser conhecida de ofício? É aquela matéria que não depende de provocação da parte para o juiz ver. Uma nulidade, ele percebe, que tem uma nulidade. Ninguém falou, ele percebe. São matérias passíveis de serem conhecidas de ofício. Então vamos construir o que diz o artigo 10. O artigo 10 está dizendo o seguinte, quando o juiz vai decidir, quando o juiz vai sentenciar, ele tem que olhar para os fundamentos debatidos pelas partes. E se ele vai utilizar, no momento da sua decisão, um fundamento que as partes não debateram, que as partes não discutiram, que não foi oportunizado às partes o direito de debater sobre aquilo, ele não pode dar aquela sentença, ele tem que oportunizar as partes. Vamos supor, o autor falou da tese A, o réu falou da tese B, o juiz acha que se aplica a tese C. Antes do juiz sentenciar, ele tem que dizer, digam as partes sobre a incidência da tese C no caso concreto. Porque caso contrário, ele estará dando uma decisão que vai surpreender as partes. Como assim surpreender? Uma decisão que utiliza um fundamento ao qual não foi oportunizado o direito das partes debaterem, estabelecerem um critério, uma aplicabilidade ou não, repudiarem, contraditarem aquela tese. Então essa é a ideia do artigo 10. E veja, ainda que a matéria seja possível de ser conhecida de ofício pelo juiz. Se o juiz vai reconhecer uma matéria que ele não depende que não é dependente de provocação, quer dizer que ninguém precisa bater na porta dele e dizer, juiz, fala sobre isso. Não, essa matéria aqui ele pode analisar de ofício. Mas mesmo assim ele tem que dizer, olha, eu percebi nos autos que tem esse ponto aqui. Essa nulidade, esse tópico, essa tese, esse fundamento. E até agora ninguém falou sobre ele. E eu posso, inclusive, conhecer de ofício desse fundamento. Só que antes de sentenciar, eu oportunizo as partes a sua manifestação. Claro, as partes podem não querer se manifestar, mas a oportunidade eu teria que dar. Por quê? Porque o nosso código atual, ele proíbe a decisão surpresa. Eu não posso decidir em grau, o juiz, não poderia decidir em grau algum de jurisdição sobre um fundamento em que ele não tenha dado a oportunidade das partes se manifestarem sobre aquele fundamento que ele vai utilizar. Caso contrário, ele não poderia decidir. Essa é a leitura do artigo 10.
Voltamos para ele lá. O artigo 10 vai nos dizer: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria a qual deva decidir de ofício. Essa é a base aí da proibição da decisão surpresa. Passamos, portanto, para o artigo 11, penúltimo artigo que nós vamos analisar nessa parte aí das normas fundamentais. Bom, o artigo 11 vai nos dizer: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Aqui você tem publicidade e dever de fundamentação das decisões, sob pena de nulidade. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, seus advogados e defensores públicos ou do Ministério Público. Vamos lá para a gente aprofundar esse artigo 11. O artigo 11 ele está nos dizendo e elevando também a ideia da publicidade dos atos e o dever de fundamentação. Dois tópicos utilizados pelo artigo 12, ou melhor, pelo artigo 11, certo? Dois tópicos utilizados. Então, artigo 11 fala em publicidade dos atos e dever de fundamentação. Aprofundamos então esse conceito aqui, publicidade e o dever de fundamentação. O que significaria na essência a publicidade? Significa dizer o seguinte: olha, o ato processual praticado pelo juiz, praticado pela parte, ele é público. Por que eu tenho que dar publicidade ao ato processual? E esta é a grande regra, né, a publicidade. Excepcionalmente eu posso ter um segredo, mas a regra é a publicidade. Porque eu tenho que fiscalizar. Imagine um processo que sem razão alguma tramita em segredo de justiça. Eu poderia pensar, bom, se ele não tem razão alguma para tramitar, alguma coisa está acontecendo aqui. Se o processo, na sua essência, ele é em segredo de justiça, eu tenho que abrir o olho, porque ali pode estar acontecendo alguma coisa. Será que não há um conluio das partes? Será que não há uma relação aqui colocada de compra do juiz? Será que o juiz é imparcial? Será que ele utilizou algum fundamento legítimo para dar e decidir daquela forma? Então aqui nós temos na publicidade a ideia de que o ato processual ele é público na sua essência. Até porque, como eu já havia falado, eu quero fiscalizar. Até porque eu quero verificar a atuação do juiz. Até porque eu deveria verificar se realmente, naquele caso concreto, não estão sendo violados direitos constitucionalmente consagrados. Já que, lembra do artigo 1º, sempre quando eu interpretar eu tenho que olhar para a Constituição Federal. Então aqui o ato processual é público. Eu posso ter acesso aos autos. Claro, toma cuidado. Eu estou trabalhando no cartório, vem um advogado que não está constituído nos autos retirar carga dos autos. Opa, aí não. O ato processual é público. Uma audiência, se eu estou assessorando uma audiência, pode uma parte entrar, pode um cidadão entrar? Claro que pode, não tem problema nenhum, porque o ato processual é, em tese, público. Ele só não poderia se ele é a testemunha, ele está vendo, está antecipando, mas agora se o sujeito não é testemunha do processo, se o sujeito tecnicamente não vai depor naquele processo, ele é apenas um terceiro e está fazendo faculdade, ele quer ver como é uma audiência, público, um tribunal do júri público. Então, o ato processual, na sua essência, ele é público. Agora, claro, eventualmente, diante de algumas circunstâncias que nós não vamos ver agora, poderia tramitar em segredo de justiça. Como, por exemplo, uma causa envolvendo direito de família, como, por exemplo, uma causa onde eu tenho a exposição da intimidade de uma pessoa e ela peça, portanto, para que tramite em segredo de justiça. Então, no caso do segredo de justiça, pode ser autorizado. Aí, claro, esse segredo também é relativo, né? O advogado vai ter acesso, o juiz vai ter acesso, o servidor vai ter acesso. O segredo de justiça significa que eu não vou dar publicidade a quem não é parte e não é advogado. Não é serventuário, não é o juiz, bom, então não vou dar publicidade. Agora, quando o ato processual nós afirmamos que ele é público, qualquer um poderia participar de uma audiência, poderia participar de uma sessão, poderia verificar aquele tribunal,
poderia verificar a realização daquele ato processual, não tem problema. Claro, eu posso exigir a identificação, sim, mas agora impedir o acesso aos autos, não. Vou impedir a carga dos autos, mas não o acesso aos autos. Eventualmente eu posso ter segredo de justiça. Vamos pensar, marcamos uma audiência que está vinculada a um direito de família, onde haveria segredo de justiça. Bom, aí eu não vou deixar qualquer um entrar. Aí está restrito às partes, né? Aos seus advogados, aqueles interessados. Então, pode acontecer um segredo de justiça. Da outra via, nós temos no artigo 11 o dever de fundamentação. Quer dizer, e aí qual é a peculiaridade? Ele está dizendo que todo ato do juiz é fundamentado? Não, não está dizendo. Toma muito cuidado com isso. Ele está dizendo que toda a decisão do juiz será fundamentada. E não que todo ato do juiz será fundamentado. E aqui vem a questão, toma muito cuidado com isso. Quando nós afirmamos que há no processo civil um dever de fundamentação, nós estamos dizendo usualmente o seguinte: a decisão deve ser fundamentada. Eu não posso ter uma decisão pautada num achismo do juiz. Eu tenho que ter uma decisão fundamentada em critérios lógicos, coerentes, sistematizados. Agora, vamos lá. Todo ato do juiz é fundamentado? Não. Porque o juiz faz um ato processual que é decisão, como sentença. Faz outro que também eu considero como decisão interlocutória. Agora ele faz um ato que não tem cunho decisório. É um mero impulso ao processo, despacho. O juiz diz assim, ó, digam as partes, marco a audiência para o dia tal. Isso é um despacho. Isso independe de fundamentação. Esse despacho, ele não precisa ser fundamentado pelo juiz. É um mero ato de impulso ao processo. Ele só está levando adiante, vamos pensar assim. Ele só está colocando, caminha, empurrando o processo. Então, nós não vamos afirmar que todos os atos do juiz são fundamentados. Toma muito cuidado com isso. Os atos do juiz que estão pautados pelo dever de fundamentação são os atos decisórios. Como ato decisório, para a gente aprofundar, tem dois. Tem a sentença e a decisão interlocutória. Normalmente, uma sentença. Quando a gente vai ver, normalmente, a estrutura da sentença. Os atos do juiz, portanto, pautados nesse dever de fundamentação. É isso que nos diz o artigo 11. Para terminar, então, nós temos o artigo 12. É um artigo um pouco complexo, mas ele estabelece uma regra bem básica, que é utilizada muito mais como gestão do cartório, não exatamente assim como uma razão de decidir, né? Mas é o artigo 12 que estabelece aquilo que é chamado de fila de julgamento. Bom, a gente pode entender que aqui é até lá do direito administrativo, né? O FIFO, né? First in, first out, né? Primeiro a entrar, o primeiro a sair. Essa ideia, quando eu vou trabalhar com processo, eu não tenho um processo. Eu tenho uma pilha lá de vários processos, e aqui eu tenho o servidor. Que é o que você quer ser. Talvez assim, ó, apavorado, né? Não sabe o que está acontecendo com tanto processo que tem que julgar. Uma pilha de processo lá e o que ele vai fazer com aquilo tudo. Aí tem o artigo 12 que vai orientar a atuação dele. E aí eu digo, o artigo 12 não vai obrigar a atuação dele, vai orientar. Porque a gente vai ver que tem uma palavra fundamental nessa estrutura de fila de julgamento, de colocar em ordem. Qual eu julgo primeiro? E aí, claro, essa pessoa que vai olhar, qual eu julgo primeiro? Qual eu pego e levo à conclusão do juiz? Eu vou julgar primeiro aquele que entrou primeiro, estabelecendo uma fila de julgamento, essa é a ideia. Só que isso dado pelo artigo 12, é dito, isso é uma maneira preferencial. Não é uma obrigatoriedade, portanto. Será julgado preferencialmente nessa ordem, né, cronológica. Essa é a ideia. Então, a palavra preferencial aqui ela é fundamental no artigo 12. Ele é um ato que está vinculado justamente à gestão cartorária, como eu vou organizar os processos no cartório. Vamos lá para a tela para a gente entender. Diz o seguinte, ó, artigo 12. Os juízes e os tribunais
atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão, para proferir sentença ou acórdão. Ordem, portanto, cronológica. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório na rede mundial de computadores. Está afirmando aqui, portanto, que eu tenho que colocar em fila e eu tenho que divulgar essa lista em tempo real aí na internet. Estão excluídas das regras. Toda aquela ideia de urgência, né? As sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo, a improcedência liminar do pedido, aquela que eu julgo logo, a ideia de liminar, né? O julgamento de processo em bloco, quando são as mesmas matérias, o julgamento de recursos repetitivos, as decisões proferidas como extinção, por exemplo, sem mérito, 485, o julgamento de embargo de declaração, que é um julgamento mais rápido, o julgamento de agravo interno, as preferências legais e metas, tudo isso determinado, os processos criminais, pela sua evidência de competência penal, a causa que exige a urgência no julgamento, ser reconhecida por decisão fundamentada, e após a elaboração da lista própria, respeitar-se a ordem cronológica de conclusão, entre as preferências legais. Após a inclusão do processo na lista, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar reabertura de instrução. Quer dizer, se eu já fiz essa ordem cronológica, eventualmente uma petição que atravessa no meio lá, ela não vai alterar diretamente a fila, né? Decidido o requerimento previsto, o processo retorna à mesma posição da fila que se encontrava. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º, ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que foi para o tribunal e teve sua sentença ou acórdão anulado, no caso de anulação, né, do processo, que seria basicamente aquela linha de um processo que é naturalmente considerado, vamos pensar assim, nulo, porque o tribunal, ele afastou aquela sentença dada. Aí nova sentença deve ser dada. O juiz deu a sentença, o tribunal anulou. E aí deve ser dada novamente a sentença. Ou então no caso do 1040, inciso 2, que é um caso específico, só que não está no teu edital aí, não vamos nem perder tempo estudando 1040, inciso 2, porque ele, 1040, inciso 2, ele não está do Código de Processo Civil, ele não está aí desenhado no teu edital. Então, quando nós trabalhamos com esta fila de julgamento, veja quantas exceções nós temos aqui. Basicamente, essas exceções estão pautadas numa conveniência, porque eu vou julgar rápido, ou, eventualmente, numa urgência, que um dos tópicos de urgência é claro no parágrafo 2º, inciso 9º. A causa que exige a urgência no julgamento, assim é conhecida por decisão fundamentada. Ele está dizendo basicamente o seguinte, ó, existem situações em que, aí diz o parágrafo 2º, eu vou proferir a sentença na audiência. Aí eu não vou esperar, não, vai para a pilha para depois eu sentenciar. Eu já posso sentenciar na audiência? Refere lá. Se a improcedência é liminar, debate pronto, já pode julgar. Se eu reunir em bloco, porque eu vou aplicar uma tese jurídica nos casos de recursos repetitivos, aqueles recursos que têm sempre a mesma estrutura. Várias pessoas entraram com aquele mesmo pedido. Estou julgando aquele mesmo recurso sobre aquela mesma matéria. Previdenciário, bancário, telefonia. Aí eu vou julgar o processo em bloco, conforme as matérias. Então essas são as relações aqui de fluência, né, do artigo 12. Ou ainda, vamos pensar o seguinte, ó, meu processo está na fila para julgamento, que é isso que trabalha o 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, né? Meu processo está na fila para julgamento. Aí lá pelas tantas eu tenho que fazer uma petição simples, pedir uma certidão, algo do gênero. Aí, para fazer essa petição, para pedir esse contexto lá, você tem a base e pensa o seguinte, olha, se eu fizer essa petição vai sair da fila. Não sai, ele continua. Depois que definiu a lista, se eventualmente sair, continua naquela fila para julgamento. Essa é a ideia do artigo 12, estabelecer uma fila, portanto, pautada na ordem cronológica. Claro, situações de urgência, sai da fila. Situações que eu posso resolver rapidamente, como, por exemplo, sentenciar na própria audiência, como, por exemplo, julgamento liminar, sai da fila. Embargo de declaração e agravo interno, é fácil, é rápido julgar, sai da fila. Agora, embargo de declaração e agravo interno não são recursos, nem estão no teu edital. Também é uma peculiaridade
para a gente tomar cuidado aí, certo? Bom, então vamos lá para a tela, para a gente finalizar aquelas questões que deste material nós não tínhamos analisado ainda. Vamos lá para a tela. Primeira questão, questão número 1, né? Nós não tínhamos feito ainda essas questões, né? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento, e aí utiliza então a ideia de proibição de decisão surpresa, né? Com base em fundamento, a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ressalvadas questões sobre as quais deva decidir de ofício. Errado. Ainda que deva decidir de ofício. Veja o que diz o nosso artigo 10, ó. Ainda que se trate de matéria sobre a qual ele deva decidir de ofício. Essa é a base. Se a matéria ele vai decidir de ofício, mesmo assim, ele tem que oportunizar às partes a sua manifestação. Então, falsa a parte final, justamente porque colocou a parte do salvo, né? Da ressalva aí, né? Questão 2. É vedado ao juiz apreciar questão, proferir decisão ou conceder tutela de urgência contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Vamos lá. É verdadeiro que eu tenho que ouvir a parte sempre, em virtude da efetividade do contraditório, em virtude de todos os aspectos aí relacionados. Agora, vamos lá. Se a situação é urgente, eu não posso postergar, diferir o contraditório, passar para frente? Sim, poderia. Então aqui, falsa a afirmação, basicamente por essa parte final. No caso de tutela de urgência, eu poderia sim dar uma decisão sem ouvir a parte. E aí eu vou ouvir ela depois de deferir a tutela de urgência. Então, falsa a questão número 2. Questão número 3. Será possível, em qualquer grau de jurisdição, a prolação de decisão sem que se dê às partes a oportunidade de se manifestar, se for matéria da qual deva decidir de ofício. Falso. Proibição da decisão surpresa. Lá no artigo 10, tem que dar a oportunidade da parte se manifestar. Questão 4. Nos termos do novo Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, salvo se tratar de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Falso. Ainda que, essa é a ideia aqui da parte final. Veja como cai, porque é fácil te induzir em erro pensando o seguinte, olha, tá legal, se a matéria é de ofício, é o juiz que vai analisar sem dar oportunidade à parte. Então, decide sem dar oportunidade. Errado. Mesmo a matéria sendo de ofício, tem que ouvir a parte. Questão 5. O juiz não está obrigado a oportunizar a manifestação prévia das partes em relação a questões de direito, apenas em relação a questões de fato. Errado. Ele tem sim que ouvir as partes, efetividade do contraditório. Falso, portanto, a questão número 5 também. Questão número 6. O princípio da cooperação atinge somente as partes. Errado. Lembra que nós comentamos? O princípio da cooperação está lá no artigo 6º, vinculado a todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Falsa, portanto, a questão número 6. Questão número 7. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e econômicos e às exigências do bem público, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Vamos dar uma olhada lá na ideia dos fins sociais. Olha só. Diz aqui o artigo 7º. É assegurado, ou melhor, artigo 8º, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Veja que, portanto, não há fins econômicos, patrimônio público, né? Então, as exigências sociais, as exigências do bem comum, não trabalha diretamente aqui com fins sociais e econômicos. Falso, portanto. Na mesma linha, né, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e econômicos e às exigências do bem público. Errado, né? Bem comum, não bem público. O bem público, o patrimônio público pode estar inclusive sendo demandado. Essa é a ideia. Pode ser inclusive demandado. Esse é o problema. Portanto, olha o que diz o artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento, o juiz atenderá aos fins sociais
e as exigências do bem comum. Essa é a ideia. Sociais e exigências do bem comum. Portanto, falsa 12 também. Veja como a 11 e a 12 muito próximas, né? Mas falsa. Inciso 14. Considerando o princípio da publicidade dos atos, a audiência será sempre pública. O problema é que é sempre pública, né? Essa palavra sempre aqui, ela está errada. Por quê? Porque a audiência vai ser sempre pública? Não. Eu tenho que resguardar as situações em que nós estamos vinculando a ideia do bem, a ideia do segredo de justiça. Portanto, falsa a questão 14. Com isso, então, nós terminamos todo esse repertório das normas fundamentais e realizamos essas questões finais aí para solidificar, fixar o teu entendimento, ok? Terminamos por aqui, voltamos na próxima aula, fica o material com maior aprofundamento. Até mais!